Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar, o terceiro deste nosso ciclo de webinars, no qual a Cristina Trovão e eu, com um convidado, vamos falando aqui sobre os desafios nisto que é o processo de sucessão nas empresas. E hoje o tema é inteligência emocional na liderança e na sucessão, com uma abordagem prática, pois que este processo de sucessão normalmente dá volta às emoções, não só de quem está a suceder, como quem também está a passar aqui a pasta aos seus sucessores. E hoje temos também uma convidada muito especial, a Simone Defrange. Espero que não dê aqui uma... Foi bem a pronúncia? Foi? Sim. Ok, espetacular. E portanto temos aqui três especialistas diferentes para falarmos sobre esta abordagem e sobre esta temática da inteligência emocional na liderança. Eu sou Mónica Ferreira, sou coach, especialista em inteligência emocional e trabalho já desde 2008 na área e nomeadamente desde 2018 mais aqui a acompanhar esta parte da sucessão. E antes de passar a palavra à Cristina, não só para ela se apresentar também aquilo que ela faz, gostava apenas de deixar aqui 3 ou 4 curiosidades e estatísticas interessantes acerca da inteligência emocional e do impacto desta na liderança de uma forma geral. Então, num estudo da Talent Smart de 2020, destaca-se que líderes com alta inteligência emocional atingem 12% mais resultados na obtenção de lucro. Nos últimos 5 anos, a procura por líderes emocionalmente inteligentes aumentou 60%. Um estudo da PwC de 2023. Num estudo de 2017, é revelado também que empresas que investem no desenvolvimento da inteligência emocional dos seus colaboradores observam um aumento de 20% no ROI em 2 anos. E por fim, aqui um estudo de 2019 da Universidade de Toronto que diz o seguinte: níveis de stress e ansiedade são 33% menores em líderes com alta inteligência emocional. Portanto, temos aqui uma aplicabilidade da inteligência emocional não só para o bem-estar de quem está a liderar, mas também com impacto nos resultados da empresa. E portanto, agora vou passar aqui a palavra à Cristina, não só para ela se apresentar, mas também para nos falar aqui de alguns desafios emocionais na sucessão. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Cristina Trovão, eu sou especialista em estratégia e estou há 20 anos aqui na TGA Consultores de Gestão. A Mónica falou aqui da questão da importância da inteligência emocional, e se nós pensarmos aqui naquilo que são os principais desafios para a gestão, ou para quando falamos de sucessão, vimos que a inteligência emocional vai ser certamente muito útil para ajudar a enfrentá-los e a resolvê-los. De acordo com o Barómetro Europeu das Empresas Familiares, quais são os 3 principais desafios que nós temos na sucessão, na gestão das empresas familiares? E friso aqui sucessão na gestão, porque não é a mesma coisa quando falamos da sucessão em termos de propriedade ou em termos de gestão. No caso da gestão, então o princípio que aparece logo à cabeça é precisamente identificar um sucessor. Mas logo a seguir temos outra questão, que é a motivação desse sucessor. E também o formar o sucessor que irá assumir a liderança nos negócios. E isto são os 3 principais desafios. Logo a seguir, o que é que nós temos? Os conflitos familiares. Sempre que há sucessão, em geral, dá origem depois a conflitos que precisam de ser resolvidos e para os quais todos nós sabemos que a inteligência emocional é fundamental. E depois há aqui outro aspecto muito importante, que é o apoio que é necessário prestar à gestão durante o período de transição. Ou seja, é muito importante que exista aqui um período de transição entre a geração sénior, chamamos-lhe assim, e a nova geração que vai entrar. Isto deve ser feito de uma forma gradual, esta transição, e sempre este apoio é maior pela geração sénior e depois vai diminuindo à medida que vai aumentando o envolvimento da nova gestão.
Portanto, sem dúvida que hoje aqui com a nossa convidada vamos perceber aqui melhor como é que a inteligência emocional pode ajudar neste desafio da sucessão na gestão. Exatamente. E temos uma convidada do outro lado do Atlântico, Simone Defrane. Ela tem a empresa Humani Talent, é assim? Isso. Exatamente. Ela é consultora em programas de desenvolvimento humano e organizacional, tem já 21 anos de experiência como consultora e desde 2017 especializou-se na sucessão profissionalizada de empresas familiares. Ela já conhece Portugal, porque foi na Nova de Lisboa que ela fez o seu MBA em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Liderança. E, portanto, hoje é uma honra tê-la como nossa convidada para... Bem-vinda, Simone. Tu que trabalhas aqui na sucessão, para também, em conjunto, nos dares aqui uma perspectiva e uma abordagem muito prática de algumas questões que, inevitavelmente, com mais ou menos intensidade, surgem num processo de sucessão. Bem-vinda, Simone. Olá, boa tarde. Bom, como me apresentaram, Simone. Hoje estou em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, e trabalho nesse ramo de sucessão. E é uma oportunidade, e agradeço diante já dessa oportunidade de estar aqui com vocês e poder estar contribuindo com aquilo que a gente tanto sente, esses desafios, e, e também essa oportunidade de mostrar um potencial nas pessoas dentro das organizações para que elas tenham relações mais afetivas e negócios com mais resultados, que é o que a gente busca sempre, esse alinhamento entre família e negócios o tempo todo. Então, obrigada pela oportunidade. Ora, essa. É um gosto ter-te aqui. E eu começava por lançar aqui ao painel, não é? Para debatermos aqui um bocadinho algumas questões que podem surgir. Ou seja, a Cristina falou que para a sucessão decorrer da melhor forma, e acaba por acontecer, em que há um período em que o pai ou a mãe, não é, ainda está na empresa e o filho também. Portanto, o processo ainda está a decorrer e têm que ambos coabitar, não é, e cooperar na gestão da organização, porque ainda estão ambos ali neste período de passagem. A minha questão para ti, Simone, é neste processo, e quando isto está a acontecer, podem existir situações em que o filho não ouve ou não respeita a opinião do pai. Ou seja, o pai diz, faz assim desta maneira, e é assim que é para fazer, e o filho diz, não, 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 porque não é nada assim. Ou seja, e de alguma forma o pai, ou quem, não é? Quem normalmente, não é? Na maior parte das empresas é um pai, mas pode ser uma mãe, mas ter esta questão que é sentir que, de alguma forma, a sua opinião não é respeitada ou não é ouvida pelos seus filhos. Portanto, que emoções é que isto pode gerar e de que forma é que se pode lidar um bocadinho com esta situação? Pois bem, é muito importante quando a gente vai fazer uma sucessão e nós identificamos nos fundadores, esse pai ou essa mãe, e esse filho e esse sucessor. E eu, por prática, eu já começo abordando assim. Então, dentro da empresa, o seu pai tem um nome. Então, ele vai se chamar dentro da empresa dessa forma. E mesma coisa em relação ao sucessor. O seu filho tem um nome. Então, dentro da empresa, é importante que seja chamado pelo nome. Porque a gente sabe que o nome pai e mãe tem... a própria expressão em si, ela já tem um sentir maior das emoções. Então, eu já estou olhando para o meu pai, para minha mãe, mas ele também é um fundador. E as emoções que acabam norteando essas relações, tanto de negócios quanto familiares, elas às vezes são confundidas nesses papéis enquanto pai e mãe, mas também que são fundadores.
E o filho, então, ele olha para esse fundador sempre olhando para o pai ou para a mãe. Mas tem habilidades que o fundador tem que ele precisa desenvolver dentro da empresa. Então, quando você perguntar quando os filhos não ouvem os pais, e aí eu pergunto se, e se os sucessores não ouvem os fundadores, muda ou não muda a forma de olhar? Claro que sim. Muda, porque o que o filho quer falar ali? Muitas vezes ele quer pedir atenção. Você vai me ouvir ou não vai me ouvir enquanto pai ou enquanto mãe? Né? Então, assim, fazer com que eles se sintam sucessores, porque não basta ser filho para ser sucessor. Precisam ter habilidades que o fundador desenvolveu durante longos anos, e assim, dentro dessas habilidades, as questões, né, da inteligência emocional, de emoções, de resiliência, que a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais resiliente, mais a gente olha para as questões com uma certa cautela, porque o negócio em si ele exige esse posicionamento mais centrado. Enquanto que quem vem mais jovem vem com mais energia, vem com mais vontade de fazer. Então, eles pedem uma atenção maior. Então, o primeiro ponto é separar a questão de pai, mãe, filho e fundadores. Isso é, Simone, isso é muito relevante o que tu acabaste de dizer, porque efetivamente tu fizeste a pergunta, não é? É o filho que não ouve o pai ou é o sucessor que não ouve o fundador? E há logo, não é? A forma como se encara é totalmente diferente e há uma despersonalização, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? De um momento para o outro já parece que são papéis totalmente diferentes e isto traz clareza no processo, não é? Sim. Porque é uma Agora, questão de simples e prática. então, agora vou fazer, que é, e Claro. ou seja, isto não é assim tão simples na prática, não é? Porque há uma relação muito próxima, entre aquelas duas pessoas. Ou seja, que estratégias é que os fundadores e os sucessores podem ter para conseguir mais facilmente, ou seja, dicas práticas que possam ter para conseguir efetivamente separar, ou seja, separar os papéis e conseguirem, para além de se tratarem pelo nome, não é? Ali na empresa, e outras dicas que possam ser úteis para conseguir manter esta separação de papéis. Tem uma ferramenta que eu gosto de usar muito, que é a roda da inteligência emocional. Não sei se vocês já ouviram falar. E ali existe um gerenciamento dessas emoções. Então, o que eu gosto de aplicar muitas vezes? Para que o filho responda para o pai e para o fundador. E ali fica muito claro qual é a projeção que ele está lançando. Então, o uso de ferramentas dentro do processo, né, de olhar para essas emoções e identificar que quando ele tem uma demanda, que ele sempre olhe para quem que ele está solicitando. Então, a gente faz um mapa mental, nós temos um mapa mental, onde ele pode estar ali se acompanhando também nesse processo, para que ele sempre se veja, poxa, não, aqui realmente a emoção que está vindo para mim aqui é de raiva, muitas vezes, do pai. E de medo de assumir a sucessão. Então, tu vê, são emoções às vezes diferentes. Uhum, Então, como ele vai fazer essa gestão, também são processos diferentes. claro. Porque às vezes ele quer ser ouvido pelo pai. Então, ele fica com raiva que o pai não ouve. Mas ele tem medo de assumir algo que gera uma outra emoção. Então, ele também fica assim, tá, e agora? O que eu faço com isso? Então, saber fazer a gestão dessas emoções e identificar, primeiro ponto é identificar qual é a emoção e qual o papel e o que eu faço com isso. Então, é uma forma de eles também estarem se vendo o tempo todo nessa perspectiva. E isso muda, dentro do processo acaba mudando, assim, vai se apropriando mais disso. Uhum. Simone, diz, Cristina, diz. Não, eu estava aqui, é muito interessante essa questão, esta mudança de perspectiva, e acho que até eu comecei a sentir diferente a partir do momento que comecei a pensar em sucessor e em fundador e não em pai e filho. Mas muitas vezes também acontece,
E se calhar esta também pode ser uma dica, ou poderá a Simone ter outras dicas que se apliquem mais. Às vezes acontece o contrário, às vezes não é uma questão dos filhos não respeitarem ou não ouvirem os pais, ou neste caso, para usar aqui agora esta nova nomenclatura, são os fundadores que desautorizam de certa forma os sucessores e não lhe dão espaço. E esta é uma questão muito complexa e que muitas vezes depois até aqui já entra um pouco também para o relacionamento na empresa, vai um pouco mais além da gestão. Simone, o que é que tu aqui tinhas para nos dizer? O que é que tu aqui podes dizer sobre esta questão? Como contornar um pouco esta situação? Essa é uma questão porque quando um filho sucessor está buscando uma autorização, o que que ele está querendo dizer? Tem algo que eu tenho para oferecer na empresa e eu não estou sendo visto, eu não estou sendo autorizado. Então, qual é a habilidade que eu vou desenvolver a partir disso? E um dos pontos bem importantes que podem também ser frisados é por que que o fundador não está autorizando o sucessor em um determinado projeto ou determinada questão. E trazer uma clareza de ali sim ter uma habilidade de emocional e até de algum processo que ele possa estar acompanhando melhor, para que ele também identifica de uma forma mais clara e objetiva. Porque o fundador realmente, às vezes, ele está tantos anos nesse processo de formar a empresa, de fazer a gestão, né? E a gente aqui está falando de inteligência emocional, mas existe a gestão, existe gestão de projetos, gestão de inovação, quantas coisas que precisam ser geridas. E aí sim a emoção, né, a gestão da inteligência emocional aqui ela é extremamente importante porque ela acaba sempre meio que polindo essa relação, né, lustrando entre o fundador e o sucessor. Então esse é um ponto bem importante. Então, ao que você está buscando essa autorização? E de novo, é do teu pai ou é do fundador? De que autorização que você está querendo? Que me parece que a autorização é bem a coisa da criança, né? Dos miúdos, como vocês falam. Eu quero e fica batendo o pé e não faz. É a criança, é o filho reivindicando muitas vezes algo que é do pai, que não é na empresa. Então, o posicionamento, às vezes, do pai ter sim um posicionamento firme e dizer, olha, na empresa nós precisamos fazer esse processo por isso, por isso, por isso, por isso. Deixar às vezes mais claro e deixar com que o sucessor faça parte disso, dessa construção junto ali, para que ele possa trazer outras demandas, até inovar naquela área, em algum setor da empresa, por que não? Porque eles vêm com outras formas de pensar, né? Esses conflitos de gerações também é muito importante trazer à tona. Onde todos possam ser vistos, de novo, sempre. Claro, claro. Simone, Assumir. aqui surge uma questão que é como é que o fundador pode trabalhar nele esta capacidade, porque muitas vezes aquilo que eu identifiquei aqui foi, há uma insegurança, portanto, o filho de alguma forma está à espera de uma autorização e, portanto, demonstra aqui algumas inseguranças, algum medo, e isto também leva a que, do outro lado, portanto, o fundador percepcione isto também como alguma insegurança, portanto, se calhar ele não está preparado e, portanto, eu não dou isto. Mas, e nos casos em que o fundador está muito colado à sua identidade enquanto profissional, enquanto pessoa, até àquele seu papel de dono daquela empresa, ou seja, ele está mesmo muito agarrado a isso, ou seja, ele não quer largar esse papel verdadeiramente, até porque se vai sentir desempoderado ao fazê-lo e ele não quer fazer isso. Ou seja, nessas situações, ou seja, o que é que nós podemos fazer e como, ou seja, como é que, porque isto não é muito fácil de perceber também, não é? Porque há um bebé gigante que é a empresa que foi criada pelo fundador e, portanto, ele
pode racionalizar isto de várias formas. Não é? Porque a empresa tem que garantir que a empresa continue a funcionar, tem que garantir o lucro, tem que garantir uma série de coisas e, portanto, agarrado a não é? Estas coisas mais racionais, mas que no fundo isto está relacionado com a necessidade dele próprio se sentir empoderado e quando ele deixar de fazer essas coisas, deixa de sentir não é? Esse poder, essa capacidade. E isso ferir ali muito aquilo que é a sua individualidade até. Como é que se pode trabalhar isto? Isso é bem comum, e a gente sabe que os fundadores têm muito presente essa questão do... A gente usa aqui, né, que é o canudo que dá a sucessão que está na mão do fundador. Então, enquanto que o sucessor não estiver apto do jeito que ele quer, ele não passa. E muitas vezes o sucessor não tem para oferecer o que o fundador quer. Porque é muito difícil corresponder com uma expectativa tão grande, de muitos anos, para quem iniciou depois. Então, um dos pontos muito importantes que eu sempre identifico é: a gente vai olhar então para isso, nós vamos olhar para algumas concessões, então. E aí são escolhas. E qual é a parte que você pode conceder para que o sucessor tenha autonomia? Então, em determinado setor da empresa você tem total autonomia. Vamos supor, operação de logística, desenvolvimento, marketing. Quais são os setores que eu vou conceder e vou dar autorização e vou permitir para que ele traga resultado? Quando eu estiver confortável e seguro de que está funcionando, eu vou liberar, por exemplo, financeiro. O setor financeiro. Quando você alcançar o que... Então, deixar claro quais setores eu posso dar autonomia para o sucessor desenvolver as pessoas, os processos, e o que ele pode conceder depois. Porque geralmente é o financeiro que o fundador senta em cima do cofre também, e do patrimônio, para que ele proteja o que ele construiu ao longo do tempo. Então, é o que a gente percebe muito na prática, assim. E dessa questão dos setores. Essa Não sei questão, se... sim. Essa questão dos setores é muito interessante porque fez-me lembrar a questão de quando temos vários irmãos na empresa. E quando a empresa, portanto, quando não estamos a falar de um sucessor, mas estamos a falar de um conjunto de sucessores. E efetivamente aquilo que na prática nós vimos muitas vezes, e aquilo que acompanhamos, e da experiência que tenho aqui, é que normalmente é atribuído um setor a cada um dos irmãos. Uhum. E depois há aquela velha questão, é que a empresa não são caixinhas, a empresa é um todo. E depois começam aqui as questões entre irmãos. E se calhar agora aqui podíamos falar um pouco disto, que não é só aqui muitas vezes a questão entre fundador, sucessor, mas muitas vezes também estas questões entre irmãos, estratégias, o que é que podemos aqui utilizar para, de certa forma, possa fluir melhor este relacionamento e este entrosamento, vamos lá, entre os diferentes irmãos que estão a desenvolver estas áreas. Sim. Quando tem irmãos, e aí são sucessores em comum, porque eles têm ali o mesmo direito enquanto sucessor, desde que eles também correspondam com as habilidades necessárias. Quando você fala assim, setores são caixinhas, mas existe uma caixa maior. E aqui eu gosto de usar muito um processo para identificar qual é que tem maior habilidade de gerir a empresa como um todo. Porque quando a gente divide o desenvolvimento das lideranças, então quando eu faço a liderança do lidere a si mesmo, quando aquele sucessor consegue fazer uma gestão mais assertiva em relação a si mesmo, ele tem para oferecer naquele setor, na liderança do seu time, uma efetividade maior. Se ele consegue desenvolver naquele setor, numa escada de crescimento, liderando a si mesmo, liderando o seu time, ele tem mais habilidade de liderar a organização. Mas a raiz está no lidere a si mesmo, porque a gente sabe que numa linha de evolução
Enquanto Simone, ou eu enquanto pessoa, ou eu enquanto fundador, se ele tiver habilidades mais desenvolvidas aqui com ele mesmo, ele vai conseguir entregar mais aqui em cima. Porque se ele tem dificuldade de gerar autonomia, que ele não às vezes quer ouvir, ele não vai conseguir entregar aqui em cima para a empresa o que ele precisa enquanto sucessor, porque todo fundador quer deixar um legado, ele constrói aquilo, não é nem financeiramente, aí sim é um amor aquilo que ele criou, ele tem é a história, muitas vezes, é a vida dele que foi gerada dentro de uma empresa. Então, o fundador, ele sente um orgulho muito grande quando ele está apto a passar esse canudo e falar assim, poxa, eu me sinto agora pronto para entregar. Então, ele vai ter que sempre o tempo todo, o fundador, olhar para esses sucessores e falar, qual é o caminho que você percorreu para chegar aqui? E o que a gente pode facilitar para os sucessores, no sentido de que eles possam fazer um pouco diferente, desde que eles respeitam esse processo que foi feito, né? Então, de novo, sempre o liderando a si mesmo é o que vai trazer o maior resultado para a organização e dentro de uma sucessão. Este ponto é mesmo muito, muito curioso, mas eu ia pegar nele depois de fazer esta pergunta, que é a mudança, seja ela qual for, nas nossas vidas, nas empresas, no início é caótica, é assustadora, depois é caótica e depois, pronto, para o fim a coisa melhora. E num processo de sucessão isto transmite-se, ou seja, de repente o fundador já não está tão presente, já é o filho que está a tomar, filho ou filha, não é? Que estão a tomar as decisões, já entraram irmãos ali que assumiram pequenos departamentos. E no meio disto tudo, isto gera mudança na organização como um todo. Quando os colaboradores não apoiam esta mudança, ou seja, não continuam também eles muito agarrados ainda àquilo que era a liderança do fundador, isto pode dificultar também a liderança do sucessor que está agora a pegar na gestão. Ou seja, como é que se pode de alguma forma garantir ou prevenir este impacto da mudança na organização como um todo? Porque não só entre as partes diretamente envolvidas na sucessão, mas depois também, ou seja, ramificar esta mudança saudável, esta passagem saudável para a organização. Como é que se pode fazer isso? Aqui é bem importante avaliar. Quando isso acontece, eu sempre faço a seguinte pergunta: quem entrou primeiro na empresa? Foi esse colaborador que está reivindicando, está falando, olha, eu não aceito? Ou foi o filho sucessor? Geralmente, os colaboradores mais antigos são bem presentes com o fundador. Então, eles fazem um pacto ali. Eu só vou me sentir seguro se o fundador está aqui. Então, se o fundador não está, né? E às vezes, o sucessor e o filho, porque é filho do dono, acha que já tem a sucessão pronta. E a gente sabe que isso não funciona. Ele precisa desenvolver habilidades. Então, a pergunta prática sempre é: quem chegou primeiro? Foi esse colaborador ou foi o sucessor? Porque quem chegou primeiro, existe uma questão de ordem, né? De hierarquia e de ordem. Então, os primeiros que chegaram foram também responsáveis pelo sucesso daquela empresa. Então, a sucessão é através da habilidade dessas pessoas que, junto com o fundador, foram desenvolvendo. E é importante que esses colaboradores façam parte desse processo de sucessão quando tem isso, para que eles também vão fazendo automaticamente ou naturalmente a integração do sucessor. Porque então, enquanto o sucessor entra enquanto filho, ele possa pedir formas de como liderar ou como liderar aquela determinada área junto com aqueles colaboradores, porque eles precisam, eles têm muitas vezes o que o sucessor precisa, de habilidades, de técnica, de processo de gestão, de operação, de desenvolvimento, que muitas vezes o sucessor busca e que precisa. Então entra muito uma questão assim de ordem mesmo, o movimento nesse sentido.
para que a gente tenha sucesso na sucessão. Que é mais, assim, não é tão comum, né? Mas existe a possibilidade de haver colaboradores que não concordem, até porque eles se sentem mais próximo do fundador do que o próprio filho como sucessor. E aí entra uma disputa ali, uma competição que às vezes a gente precisa olhar para isso. Uma lupa, assim, né? Vamos olhar o que tem nessas relações, qual é a emoção que está gerindo aqui, é uma, né? E a gente sabe que ambientes corporativos são extremamente competitivos, então é bem natural esse ponto, também haver esse tipo de desafios, assim, de conflitos. Sim. Eu estava a ouvir-te falar e estava aqui a tomar algumas notas e a fazer quase aqui um resumo, porque independentemente das várias situações que nós colocámos aqui, há uma parte que é muito importante, que é este liderar-se a si mesmo, este desenvolvimento de habilidades em si mesmo, principalmente do sucessor, porque é ele que vai não é? É ele que está a levar o barco para a frente e, portanto, naturalmente, é ele que tem que fazer um conjunto de trabalho, por muito duro que isto seja, mas ninguém o pode fazer por ele, ou seja, só o próprio, seja comunicar melhor com o pai qual é que é a sua necessidade e aquilo que precisa efetivamente, e eu anotei aqui algumas necessidades, não é? Que são as mais básicas, mas que muitas vezes são aquelas que nos movem, não é? Sejam necessidades de segurança, de poder, de aceitação, de valorização, de pertença. Portanto, muitas vezes estas necessidades estão na base daquilo que são as frustrações, as raivas, os medos, e, portanto, o sucessor conseguir identificar isto e comunicar isto ao fundador é importante, mas isso é um trabalho seu, quer dizer, pode fazê-lo com ajuda, mas é seu. Esta questão de, no conflito entre irmãos também, a questão de a desautorização, sentir-se desautorizado pelo pai, eventualmente, é a mesma coisa, portanto, vai bater nisto e nesta questão da equipa e de ser aceito pela equipa e ser respeitado pela equipa também. Então, a minha última pergunta para ti, antes de abrirmos aqui espaço para perguntas da nossa plateia, é que habilidades é que qualquer líder, e neste caso um sucessor em particular, pode desenvolver para trabalhar esta liderança de si próprio? Aqui eu sempre falo para os fundadores assim: você tem coragem e humildade suficiente para fazer esse processo? Porque é um momento de olhar muito para dentro de si e ter a coragem de mudar. Então, e humildade, porque a gente sabe que dentro das habilidades comportamentais, racionalmente eu sei que eu tenho essa dificuldade, mas emocionalmente é difícil. Entre a cabeça e a minha emoção existe um caminho bem longo, e a gente que estuda muito comportamento, por exemplo, da neurociência, quanto que as habilidades comportamentais levam um tempo. Então, por isso que é um processo que leva, sim, um certo tempo, porque as habilidades de resiliência, de olhar para si, de permissão, de acolhimento também daquela história que foi criada, né? Esse apego, criar o desapego, dar um espaço para ela, são habilidades ali que norteiam muito a possibilidade que outras pessoas continuem o sucesso, o legado daquela empresa ou daquela organização. Então, são habilidades bem pessoais mesmo, assim, que por isso que é tão doloroso quando a gente faz esses processos, porque é uma história muito, né, de muito movimento ali, que é feito de uma entrega, de gestão, né? E o DNA, quando a gente fala em DNA dos fundadores, quando a gente tem uma ferramenta que eu uso muito, e ela muda de cada empresa, de cada fundador, quando a gente faz o mapeamento de cada fundador, o que é que fez ele chegar até determinado lugar. E quando ele se identifica consigo mesmo, poxa, esse sou eu, porque às vezes ele está tão ocupado com a operação do negócio,
E ele falou assim, nossa, mas eu sou assim, eu sou autoritário, eu sou, sim. Então, criar essa aproximação da sua história, desse legado consigo mesmo e caminhar com isso também numa aceitação. Sim. Simone, sabes que eu acho que eu concordo com tudo o que tu disseste, e acho que a parte mais difícil nestes processos é o primeiro passo, que é o permitir-se parar. Porque enquanto nós estamos, por isso, simplesmente a dar uma resposta muito imediata àquilo que é para fazer e aquilo que é, está ok, eu estou em movimento e nem, não é? Estamos a agir, não estamos a sentir, não estamos a refletir, ou seja, não fazemos esta paragem. Eu acho que o principal ponto, e tu disseste isto aqui um bocadinho, que é permitir-se parar para analisar e refletir e ver o que é que pode então fazer, o que é que pode desenvolver, porque caso contrário vai ser difícil. E anda toda a gente em piloto automático e depois dificulta isso. Portanto, eu diria que a primeira habilidade é aprender a parar para... É. E poder rodear-se das pessoas que façam sentido para ajudar, porque sem sombra de dúvidas, estes processos exigem coragem, mas a coragem surge precisamente nos momentos mais assustadores, não é? Que é, eu não estou a conseguir dar conta disto, isto está difícil, e para não se tornar tudo tão doloroso, ter as pessoas certas no processo ajuda. Porque facilita a compreensão, ou seja, é mais célere, é mais rápido e menos doloroso. E, portanto, pessoas como tu, como a Cristina e como eu também, ajudamos nesse processo e facilita, sem sombra de dúvidas, a vida destes sucessores e destes fundadores. E também dos pais e dos filhos, porque depois isto também se reflete na relação pai e filho depois, não é? Fora da empresa, naturalmente. Exato, é isso mesmo que você trouxe, Mônica. E eu sempre, nesse movimento de trazer o fundador, assim, para si, consigo mesmo, com a sua história, eu sempre falo assim, permite mostrar para as pessoas aquilo que você tem das suas vulnerabilidades. Porque a coragem está em olhar para isso e deixar com que as pessoas olhem para você que você não é um herói, você não precisa ser um herói, porque existe uma empresa que é muito grande, às vezes ali tem um ser humano Sim, que sim. também tem suas dificuldades, também tem uma história fora da empresa e que também tem processos que fazem parte daquele ser humano. E Então, é a ok. humanidade... E é ok, às vezes as coisas não correrem todas bem como nós esperávamos que fosse, não é? Às vezes, na ideia de sucessão, ok, isto vai ser espetacular, e o meu filho pega, e depois, na verdade, não corre assim tão bem e torna-se difícil e confuso e pouco claro. É ok. Uhum. É só mais uma dificuldade de gestão, como outras que podem surgir, não é? Portanto, se nós temos não é, um problema de saúde, também vamos ao especialista para nos ajudar e temos que assumir, olha, doutor, estou aqui mal de uma perna, não é? Portanto, ajude-me aqui que isto não está a dar. Nas empresas é igual, para a máquina funcionar bem, primeiro temos que admitir que não está a funcionar, não é? Que está ali uma areia na engrenagem, para depois conseguirmos resolver. Pronto. Vamos talvez agora abrir aqui espaço à nossa audiência e ver se querem colocar, alguém quer colocar alguma questão ou partilhar aqui algum episódio, algo a dizer. Aqui é bem importante até o que você trouxe, Gastão, e até isso é uma das questões que surgem quando me querem, assim, Simone, a gente quer fazer a sucessão e a gente vai olhar, a empresa não tem estrutura emocional, financeira para fazer uma sucessão. E aqui entra um trabalho que a Cristina faz, que é o planejamento estratégico. Quando que a empresa está pronta para fazer uma sucessão? Quando tem caixa, quando tem liquidez, quando tem outros pontos. E aí é um trabalho que você sabe fazer muito bem, né, Cristina? Que
esse mapeamento para qual é o caminho que esse trem vai passar. Uhum. Como é que os sucessores vão encaminhar esse processo por cima desse caminho e para onde que a empresa quer ir? Então, é uma das sugestões que eu também dou. Quando isso aqui estiver organizado, aí vocês me chamam, que daí a gente vai fazer a sucessão. Então, dá um tempo para as organizações também, sabe? É importante. Por isso é que é importante que a transição seja suave, é importante ter ali as diferentes gerações a olharem para aquilo que vai ser o futuro da empresa, a idealizarem qual é a visão que têm para a empresa daqui por 5 anos, daqui por 10 anos e construir depois todo esse caminho até chegar àquilo que querem. E esta ser uma visão construída entre as duas gerações. Eu estava aqui a ouvir-vos e isto que a Simone dizia, e bem, de preparar o terreno para a sucessão, ou seja, a empresa estar suficientemente organizada, mapeada, ou seja, existir já uma sustentabilidade da empresa, independentemente de quem pega a seguir. Porque também pode dar-se o caso dos filhos não quererem pegar e da empresa ter que ser vendida. E nesse caso, todo este trabalho vai ser preciso de qualquer forma. Portanto, se fizer antes, não só vai facilitar a vida de todos os envolvidos na organização, para que a empresa seja mais lucrativa, mais rentável, mais sustentável, e depois, no caso de não ser possível uma sucessão, seja porque os filhos não querem pegar, seja porque não têm competência para isso, e neste processo todo se percebe isso, pode acontecer. Não é? Pode acontecer, tipo, olha, afinal eu não quero, afinal eu não tenho jeitinho nenhum para isto, a empresa ser suficientemente atraente para ser vendida. E, portanto, estas duas partes não podem ser descuradas do meu ponto de vista, e acho que estamos aqui em sintonia nisto, porque uma sucessão é como herdar uma casa desarrumada, não é? Não vai ser uma boa tarefa para ninguém. E se quisermos vender a casa, vai se tornar menos atrativa no mercado, não é? Se ela estiver desarrumada e não é? com a pintura toda a descascar. E, sem dúvida, isso é algo que realmente tem de ser preparado, tem de ser feito com antecedência, tem de ser bem pensado, porque se é na hora que nós já estamos cansados, que queremos abandonar, que já não temos a energia e já estamos a perder a resiliência, então nesse momento já não vamos conseguir também tirar o retorno ou ter o retorno de todo aquele trabalho que foi feito durante a vida. É algo que tem de ser calculado com tempo, é algo que tem de ser preparado, visto, e é algo que se calhar pode ser um tema interessante aqui para um próximo webinar que nós temos aqui. Sim, já surgiram aqui mais algumas ideias. Exatamente, como fazer toda essa preparação e como é que cuidados a ter. Exatamente, e eu acho que se eu tivesse que retirar aqui, em súmula aqui deste nosso webinar de hoje, eu diria que temos aqui a importância de se liderar a si próprio, quer o fundador, quer o sucessor, para conseguir lidar com os vários desafios, e a importância de se permitir parar para refletir onde é que estamos e para onde é que vamos, e independentemente de ser a nível relacional, emocional ou de gestão da empresa. Porque se não fizer esta paragem, se não se permitir parar para olhar efetivamente para como as coisas estão, independentemente da área em que for, vai ser difícil agir. Nós não podemos agir com base em algo que não vemos, em algo que não temos consciência, em algo que não sabemos. E, portanto, fica aqui esta mensagem deste webinar de inteligência emocional na liderança e na sucessão, que é o primeiro passo para conseguir que isto tudo seja mais bem sucedido, é permitir-se parar e analisar onde é que está, quais é que são as dificuldades, para depois se reunir dos profissionais mais adequados para o ajudar neste processo. Mónica, eu já agora também, para além realmente desses aspectos, eu levo aqui também algumas. Portanto, adorei esta questão de falarmos entre sucessores e fundadores, em vez de falarmos entre filhos e pais, e gostei também muito, tomei também aqui nota desta questão: os fundadores têm a resiliência, acima de tudo, e os sucessores a energia.
E acho que esta ideia e depois o ser capaz de combinar estes dois elementos, isto pode ser muito potente no desenvolvimento de uma empresa e para o futuro da empresa. Gostei muito disto. A outra parte é aquela questão do relacionado com o parar para pensar, esta questão o pensar, o refletir, para quem vai iniciar a liderança. Será que temos a coragem e a humildade necessárias? Dois aspectos muito importantes. Outro aspecto que levo daqui é esta ideia de incluir também os colaboradores no processo de sucessão, ou seja, que eles também sejam uma parte participativa na preparação deste processo. Foi uma ideia aqui que ficou, não é tão falada, não é tão natural e que realmente pode fazer toda a diferença também neste processo de sucessão. Portanto, acho que temos aqui um conjunto de dicas muito importantes, muito interessantes. Obrigada, Simone. Obrigada a vocês, mais uma vez, pelo convite, a vocês que também estão aqui participando. Estava falando agora há pouco como é bom voltar e falar com os portugueses de Portugal. Eu tive o privilégio de estar aí fazendo uma especialização dentro de uma certificação internacional e poder contribuir com um pouco do que a gente também, quanto propósito e legado da sucessão, que é olhar para esses dois pontos que acabam norteando a economia, que são as famílias e os negócios. E quando ambas podem ser vistas e caminhadas juntas, a gente tem o sucesso na sucessão. Independente se ela vai junto ou a família não vai acompanhar, mas onde todos façam parte, sejam vistas e tenham o seu lugar de fazer a diferença na vida de outras pessoas, que é isso que é a continuidade de um legado dentro de uma empresa familiar. Sim. Obrigada mesmo. Obrigada, Simone. Quem quiser saber mais sobre este programa GPS na sucessão pode consultar as nossas redes sociais e saber mais ainda sobre este programa. Voltaremos em breve com mais webinars. Até lá, muito obrigada a todos e continuação de uma boa semana de trabalho. Obrigada.